Boa noite a todos, bem-vindos ao Instituto Salvata de Educação. Hoje mais uma live, né, completando aí alguns meses na pandemia. Estamos muito felizes de estar compartilhando com vocês esse cuidado com a educação continuada, com a educação de qualidade, voltada mesmo para educação permanente, para a medicina baseada em evidência científica e sempre tentando trazer diversos temas, não só da saúde da mulher, mas também relacionado com o Covid, com a pandemia e com outros temas que tantos foram abordados aqui, né, com a gente. Em nome de doutora Andresa e doutora Sara Arcanjo, que são minhas sócias, né, eu queria agradecer a presença de todos vocês que vão participar aqui da live. E hoje um tema muito importante, que faz algum tempo que a gente está planejando fazer esse encontro, essa conversa, e nada melhor do que a nossa convidada, que é a doutora Aline Veras. Eu vou acrescentar a Aline aqui na live para a gente começar nosso bate-papo, nossa discussão. Vai começar a entrar, tô vendo aqui que as pessoas estão entrando, a Marília, a Eveline. Ei, Aline! Oi, Tudo Kati! bom? Que bom Tudo você aqui com bom? a gente. A Aline Tudo bom? além de uma amiga muito querida, ela é professora da Unifor, tanto da graduação como da pós-graduação em saúde coletiva, fez o pós-doutorado dela em sociologia, mestrado e doutorado na saúde coletiva, tem um trabalho muito bonito, tanto na área da sexualidade, mas também na área da violência sexual e a violência contra a mulher. Então, ninguém melhor que ela para discutir esse tema, que é um tema tão importante, que é sobre a violência feminina, né, a violência que está doméstica, que aumentou nesse período da pandemia e que a gente Sim. precisa discutir sobre isso, sobre políticas públicas, sobre o que a gente pode fazer em relação a esse tema, principalmente baseado nas evidências científicas que a gente vai trazer aqui para vocês, que são bem alarmantes, né, Aline? Muito obrigada pela sua presença. Não, Kátia, eu que agradeço o convite, né, por participar dessas lives maravilhosas do Instituto, né? O Instituto Salvata sempre trazendo temas importantes para serem discutidos, sempre trazendo evidências científicas, né? Realmente trazendo para esse momento de pandemia, de isolamento, em que a gente está tendo uma série de informações desencontradas e aquela coisa, evidências sólidas. Então, isso é muito importante. Vocês estão de parabéns pelo movimento de vocês. Não, que bom, assim, a gente se preocupou muito em relação a como a gente podia continuar, né? A gente teve que fazer as pausas nos nossos cursos, enfim, os eventos que a gente estava trazendo desde da nossa inauguração, né? Mas a gente não queria parar de levar a educação. E aí a gente resolveu, em conjunto, trazer pessoas, tanto nível local, mas que tem um impacto nacional, e pessoas nacionais para discutir artigo científico, que eu acho que é tão importante a gente discutir, às vezes, um artigo de revisão sistemática, o que é a revisão, como a gente pode construir, até a interpretação, né? Porque isso vai ajudando os Sim. profissionais de saúde, até os pacientes que às vezes entram aqui, as mulheres, enfim, todo mundo que entra, a entender melhor como a gente aplica isso na prática clínica ou numa prática de gestão em saúde, como que a gente vai discutir aqui, né, Aline, hoje? Exatamente, é muito importante que a gente saiba entender as evidências. É muito importante. No caso da violência, a gente tem que entender que as evidências sobre violência, elas são produzidas em com diversos dados, com diversas fontes. Então, a gente tem triangulações de diversas fontes. A gente tem uma triangulação de dados epidemiológicos, com dados de pesquisas da área de ciências sociais,
com dados de pesquisas observacionais. Então, assim, observacional no sentido, algumas pesquisas observacionais no sentido de acompanhamento dessas pacientes, né, do desenvolvimento de transtornos mentais comuns, que é uma consequência bastante frequente, né, de pacientes em situação de violência, seja ela a violência por parceiro íntimo, seja ela a violência sexual, seja ela outras formas de violência de gênero. E é muito importante a gente discutir esse tema sempre, porque isso é um grave problema de saúde pública. A violência contra a mulher, ela tem números alarmantes, né, fora desse contexto de pandemia. Nesse contexto agora de pandemia, os números que a gente tinha que já eram alarmantes, eles pioram. Exatamente. Né? Então, né, Aline, quando você começa a ler os artigos, as publicações que foram feitas, não só nessa pandemia, nas pandemias anteriores, a gente vê o quão é alarmante esse aumento, né? Exatamente. Esse é um ponto muito importante, Kátia, porque, na verdade, isso já era esperado. Né? A ONU já tinha avisado que isso ia acontecer. Por quê? Porque é a primeira pandemia desse mundo, né, desse tamanho que a gente aqui no Brasil e que vários outros países passam, mas não é o primeiro grande período de crise da nossa geração, não. Então, exato, a gente já teve outras epidemias no mundo ou outros contextos de crise que acometeram outros países em que isso ficou muito claro. Então, a gente tem, por exemplo, dados de 2016, uma pesquisa muito ampla que foi feita em 2016, com que investigou a violência que aconteceu na África na época da epidemia do Ebola. Como a África é um continente onde existe uma marcada violência contra a mulher, mas se estudou o aumento. Né? Então, se viu que tinha um aumento significativo, né, dos casos tanto de violência sexual como de violência por parceiro íntimo contra mulheres adultas e contra crianças. Né? Isso foi largamente pesquisado e divulgado, certo, no artigo de Yasmin 2016. Tá? Aconteceu a mesma coisa com a MERS em 2012, exatamente, quando se investigou posteriormente, teve um aumento significativo dos casos de violência, mesma coisa com a SARS, então já se sabia que isso ia acontecer, já se tinha feito os alertas, já foi dia 27 de março desse ano, as Nações Unidas, elas emitiram uma declaração alertando, olha, as taxas de violência generalizadas, a violência por parceiro íntimo, elas vão aumentar, tá? Por conta dessa pandemia. Porque e aumentaram, e os feminicídios vão aumentar. Então, a ONU recomendou desde o começo que, em paralelo às medidas, obviamente, de enfrentamento ao Covid, que são importantíssimas, claro, mas que não se negligenciasse isso, não se negligenciasse o enfrentamento da violência, porque ia aumentar. Exato. Como de fato aumentou. Tudo e a ONU não tem bola de cristal, não, é evidência. Né? Para isso que servem as evidências científicas. A gente faz previsões, a gente hipoteticamente, a gente antecipa algumas coisas com base nos dados que a gente já tinha antes, do que já aconteceu. Exato. Né? E aumentou demais no mundo todo. A gente vai ver os números, né, Aline? Assim, o Reino Unido, ele aumentou, e a França aumentaram 20 a 30% dos casos de violência doméstica, né? Exatamente. No Canadá triplicou. Triplicou. Isso. O Canadá triplicou a quantidade de ligações para denúncia, na China dobrou. E aqui no Brasil também, né? Aqui no Brasil, por exemplo, segundo dados do 180, do Ligue 180, a gente teve um aumento de cerca de 17% do número de ligações no período de março, que foi o período do início da pandemia, né? Mas no Rio de Janeiro houve um aumento de 50% dos casos de violência doméstica, segundo dados do Ministério Público Estadual do Rio. No Paraná, houve um aumento de 15% nos registros de violência doméstica atendidos pela PM,
nesse período. E as situações semelhantes foram reportadas no Ceará, Pernambuco, São Paulo. Houve um aumento. Mas uma coisa que a gente tem que estar atenta é que esse aumento tem um subregistro absurdo. Que todos os artigos que estão pesquisando e tentando confluir, porque ainda tem essa questão. A gente tem dados, nesse momento, de diferentes fontes. A gente tem dados do LIC 180, a gente tem dados isolados do registro da Polícia Militar. Depois, quando for possível pegar esses dados e a gente fazer os cruzamentos, a gente vai saber, vai ter uma estimativa mais fidedigna desse aumento, tá? Mas isso tem um subregistro absurdo, porque a gente lembra o seguinte, essa mulher está em casa com esse agressor. As possibilidades que a gente tem de denúncia são por telefone. Como é que ela vai fazer essa denúncia? Para onde é que ela vai se ela denunciar? Então, se normalmente o subregistro já é uma realidade, algo que a gente tem que levar em consideração quando a gente está vendo o número da violência, nesse atual contexto, em que muitas mulheres não têm acesso perderam o contato com a sua rede social, com a sua rede de apoio, muitas estão sem saber para onde é que eu vou, se eu sair de casa agora, o que é que eu vou fazer, como é que eu vou denunciar se ele está aqui do meu lado o tempo inteiro, se ele me pega no telefone, ele me mata, né? Então, pode ter certeza, o subregistro é com certeza uma realidade importante, esses números são muito maiores. São bem maiores. E assim, não só das mulheres, mas das crianças e dos vulneráveis, né, Aline? Assim, a gente crianças, idosos, pessoas com deficiência, pessoas portadoras de deficiência, todas essas populações que já são muito vulneráveis à violência intrafamiliar. Exatamente. Tá? Porque os fatores de risco são muito semelhantes, os motivos pelos quais leva esse aumento são muito semelhantes, né? A Organização Mundial de Saúde, quando ela avalia os fatores associados à violência, ao aumento da violência e tal, e eu vou falar fatores associados, porque às vezes a gente tem mania de relacionar como causa. Isso, não é causa, não é, né? tá? Não é causa, a pandemia não é causa da violência, ela é um fator associado. Né? Não é porque ocorreu a pandemia que as pessoas vão sair estapeando as outras, tá? Então, nenhum desses fatores associados pode ser colocado como causa dessa violência. As causas dessa violência têm outra sustentação. Tem uma sustentação social, uma sustentação cultural, né? Está com relação com as relações de poder na sociedade, então é outra questão. Agora, existem fatores associados que vão entrar como agravantes nesse contexto, tá? Então, quando a gente fala desse modelo da OMS, que é o chamado modelo ecológico, a gente sabe que existem alguns fatores que estão relacionados com esse agravo, certo? São os fatores individuais, os fatores relacionais, os fatores comunitários e os fatores sociais, tá? Quando eu estou falando de fator individual, eu tenho, por exemplo, uma mulher que está num contexto de muita instabilidade. Vamos aqui. Quem aqui não teve um momento nesse isolamento de fragilidade psíquica? Levante a mão. Eu me acuso logo. Todo mundo teve. Agora, imagina, se todo mundo teve um momento de desorganização, você imagina se você está em casa com seu agressor, tá? A fragilidade psíquica dessa mulher vai ser muito mais intensa do que em outros momentos, tá? Fragilidade psíquica, fragilidade emocional, vai fazer com que essa mulher se sujeite mais, tá? Sim. E outro fator são os fatores estressores em relação ao agressor. Não são esses fatores estressores que vão tornar ninguém agressor, mas aquela pessoa que já tem uma tendência ou já agrediu essa mulher de alguma maneira, tá? Esses fatores estressores podem potencializar essa questão, entrar como fator potencializador e catalisar essa questão da violência. Sim. Quando a gente fala dos fatores relacionais, a gente lembra que essas pessoas estão juntas, na grande maioria das vezes, o tempo inteiro em casa. Certo? Então, um conflito
que já aconteceria, talvez normalmente, ele se potencializa nessa relação contínua e constante, onde tudo se torna um motivo de um estresse, um catalisador de estresse, tá? Além da comunitária, né, Aline? Que a pessoa perde Exatamente. a sua rede de apoio. Ela não tem mais onde ir. Então, ela não consegue Exato. sair da casa dela e denunciar em algum lugar, ou num posto de saúde, ou na delegacia. Ela não sai de casa. Então, Não esse sai. fator também é importante, né? E esse fator estimula o agressor. Por quê? Porque é quando eu tenho, quando a pessoa em situação de violência, por exemplo, eu tenho a minha família, eu estou indo o tempo inteiro, na minha mãe, eu estou indo o tempo inteiro. Então, assim, eu tenho um contato com outras pessoas, isso, de uma certa maneira, às vezes inibe algumas ações. Nem sempre, não é suficiente, mas às vezes entra como um fator inibitório. Quando eu perco essa rede social, eu perco esse fator protetor. Certo? Exatamente. Então eu entro com essa questão comunitária. E aí vem a questão social, tá? Sim. Questão social é onde a gente vai contextualizar essas pessoas, tá? Aí a gente tem que contexto? A gente tem as pessoas com restrição da movimentação, né? Porque obviamente tem que ter o isolamento social por conta da pandemia e tudo mais, mas a gente tem essa restrição de movimento. Várias famílias estão passando por problemas de limitações financeiras e essa incerteza financeira acaba entrando como um catalisador, né? Existe um estudo, ele não é um estudo tão recente, eu me lembrei dele agora, enquanto eu estava falando. Eu esqueci exatamente um ano, certo? Mas é um estudo muito interessante que foi feito aqui no Brasil, inclusive, com agressores, com pessoas, certo? Com homens condenados por essa agressão, certo? E se vê o seguinte, quando o homem se sente ferido naquilo que ele considera o seu papel masculino, como, por exemplo, o papel de provedor da casa, há uma tendência, eu não estou dizendo que isso acontece com todo mundo, tá, gente? Vamos entender a linguagem científica. Exato. Né? Mas há uma tendência de que alguns homens, tá, passem a tentar ratificar essa masculinidade por meio de ações violentas, né? Já que essa imagética da masculinidade está, principalmente em algumas regiões, como a região Nordeste, está muito atrelado a essa questão do cabra macho, certo? Que é um estereótipo violento. Então, muitas vezes, em pessoas que já têm essa tendência, essa questão financeira entra como um catalisador. Exato, é tá? como se fosse uma autoafirmação de que ali está inseguro, mas eu sou uma pessoa, né, assim, que consegue ter um poder de alguma maneira. Exatamente. Não consigo ter um poder fora, vou ter o poder aqui dentro. Sem contar uma insegurança generalizada que acaba aumentando os níveis de estresse, entrando também como catalisador. Volto a dizer, nada disso pode ser enquadrado como causa, mas tudo isso potencializa. A gente tem que ressaltar isso, porque eu já vi em alguns locais, e tem sido muito frequente, porque as pessoas tentam, às vezes, brincar com algumas coisas, mas eu já vi, por exemplo, brincadeiras que diziam que o marido está enlouquecendo com a esposa dentro de casa, não sei o quê. Esse tipo de coisa parece brincadeira, tá? Mas não é. Exato. Porque acaba sendo um discurso social que meio que legitima aquela violência. Aquela pessoa... Física, né, Aline? Não é que não é só a física. Porque aquela pessoa que já tem essa questão dessas agressões, né? Já tem esse potencial, ela lê uma coisa dessa, é inconsciente, certo? Ou é consciente, mas ela não tem a percepção. Né? Porque são coisas diferentes. Né? E muitas vezes, né, Aline, isso também pode ser potencializado pelos vícios, né? O álcool, as drogas. Sim. O álcool, também volto a dizer, álcool não é causa, mas o álcool potencializa, tá? Mas o que eu estava querendo dizer em relação a esses discursos sociais, a pessoa entra naquilo, vê aquilo e vê uma legitimação. Exato. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com essas piadas, com algumas brincadeiras que a gente acha que são inocentes, podem ser inocentes pra gente, tá? Mas elas não vão afetar as pessoas da mesma forma. Então a gente precisa entender que esse tipo de discurso acaba culpabilizando um pouco a vítima pela violência sofrida. Isso que você falou é muito importante, né? Várias pesquisas têm mostrado
um aumento absurdo do uso de álcool, certo? No cotidiano. Isso aí as pesquisas têm mostrado, certo? E se os números mostram, a gente conversa informalmente com as pessoas, a gente sabe que isso é de fato uma realidade. Exato. Mas quando a gente está falando de pessoas em contexto de violência, principalmente contexto de violência por parceiro íntimo, o álcool também pode entrar como um catalisador importante, tá? Álcool e outras drogas. Lembrando só uma questão, antes da gente seguir, para a gente poder deixar claro, a gente está falando aqui violência por parceiro íntimo, e falando do homem como agressor, certo? Mas a gente tem que lembrar o seguinte, a violência por parceiro íntimo, ela não acontece só entre casais heterossexuais, tá certo? Sim. Então, entre casais LGBTI, isso também pode acontecer, acaba também podendo ter alguma relação de poder, então não é tanto a questão de ser o homem ou de ser a mulher, mas do papel que você assume dentro da relação. Tá? Quando essa relação se baseia quando essa relação é hierárquica, tá? O que acontece é que nos casais heterossexuais, na grande maioria das vezes, tá? Como mostram os números, sim, a violência por parceiro íntimo acomete a mulher, tá? Existe também violência por parceiro íntimo acometendo o homem, tá? Também tem um subregistro em relação a isso, mas o subregistro em relação à violência por parceiro íntimo acometendo o homem se dá pelo mesmo machismo estrutural, tá? Que aumenta o número, da violência contra a mulher. Porque o homem, quando ele está nesse contexto, ele tem receio de denunciar, porque como é que ele vai ser visto? A gente sempre vê isso como uma piada, né? Eu me lembro de vários personagens de novela, personagens de filmes e tal, né? Me lembrei, não sei por que agora, numa novela, Pedra sobre Pedra, inclusive, que tinha uma delegada e tinha o marido, aí botavam a mulher grandona e ele pequenininho. O pessoal sempre coloca um estereótipo cômico para ridicularizar esse homem, e isso acaba também pedindo o registro quando esses casos acontecem. Agora, a gente tem que registrar. É uma minoria, até uma minoria completa e absoluta, tá? Mesmo diante dos subregistros, por conta da estrutura da nossa organização social. Tá? Então, a gente precisa analisar esses números de maneira crítica, entender por que essas coisas acontecem. E que nada disso que a gente relatou é causa. Tudo isso é fator agravante. São coisas que vão potencializar e vão fazer com que esses números aumentem nesse contexto. Né? Sim. E é importante porque esse modelo ecológico, né, que foi proposto pela Organização Mundial da Saúde, ele é dito, né, endossado e republicado por diversas outras publicações, né? A gente foi lendo algumas publicações que foram sendo avaliadas, né, Aline? Já tive que rejeitar uma ligação, o problema de fazer a live pelo celular e quando isso acontece. Problemas técnicos. Tranquilo. Né, Aline, que esse modelo ecológico que foi proposto, né, pela OMS, ele é endossado e é republicado em outras publicações. Sim, né? a APA. Psychology Research falou sobre isso. Isso. Outras, né, a BMC, enfim, várias publicações. Isso, inclusive a APA, a Associação Americana, né, de Psiquiatria, colocou exatamente isso, né? A revista da APA, ela colocou exatamente essas mesmas causas da OMS como as razões para o aumento da violência. Então, quer dizer, essa previsão, ela aconteceu em diversas áreas. A APA previu, a OMS previu, a ONU previu, todo mundo disse, olha, vai aumentar. E todo mundo apontou as mesmas causas, porque as evidências científicas estavam lá. Então, o isolamento magnifica essa questão do poder do agressor, ele se sente mais empoderado para isso, tá? A perda da rede de apoio, né, entrando como a questão do fator comunitário, os fatores estressores psicológicos e econômicos,
tá? E os potenciais, os mecanismos negativos de enfrentamento, como, por exemplo, o consumo de álcool e outras drogas. Então, tudo isso já estava sendo apontado por diversas outras instituições, né? E a gente está falando aqui muito da violência por parceiro físico e se detendo na violência física, né? Mas não Sim. é só a violência física. Eu acho que é interessante a gente lembrar um pouco dos tipos de violência, Sim, para a com gente certeza, era lembrar que isso que eu não ia é só, falar. A gente né? tentar dizer aqui quais são esses tipos de violência, até para alertar o profissional de saúde a perceber, né, ter essa percepção, e os gestores, enfim, quando a gente for falar um pouco sobre isso, né, Aline? Mas fala um pouquinho dessa diferença, né, desses tipos de violência para a gente. Pronto. Então a gente tem a violência física, que eu não preciso explicar muito, porque ela é meio autoexplicativa, né? Porque é agressão física, tortura, espancamento, né? Culminando, inclusive, na morte, é uma violência física, né? Mas além da violência física, de novo, problemas técnicos. é, Além Voltando, da então, além da violência violência física. física, a gente tem a violência psicológica, né? Sim. Qualquer fator que comprometa a, a, a saúde mental da pessoa, né? Qualquer coisa que leve a um sofrimento psíquico, que vai fragilizar a autoestima daquela mulher, entra como um sofrimento psíquico. A Alessandra está lembrando aqui que a violência psicológica é Exatamente. ainda mais subnotificada. Ela é absurdamente subnotificada, porque a gente nem notifica. Total. Se a gente tem dificuldade de fazer essas notificações, e a gente notifica muito pouco a violência, muito pouco, tá? E a violência Exato. psicológica a gente praticamente não notifica, tá? Então, E o que é que a gente... parece, às vezes até levada como brincadeira, às vezes é levada como uma chacota, no lugar de ser levada a sério como deveria. Exatamente. Então, a gente vê, por exemplo, parceiros que... E todo mundo já conheceu alguém nesse contexto, tenho certeza disso. Com certeza. Certo? Que tem um parceiro que tudo que a pessoa fala é menosprezado. Certo? Então, tudo que a pessoa fala... Não, não, peraí, moleque, não entende nada não. Tá certo? Não entendeu isso não. Né? Então, tem. E a Adriana. Adriana, tu tá aqui, socorro linda. Ela muitas vezes nem a Não, própria é tanta mulher gente consegue linda, viu, reconhecer. Aline? Hã? A gente fica só vendo as pessoas. Não, é tanta gente legal aqui entrando que você fica vendo as pessoas e querendo parar para falar. Mas, gente, muito É, obrigada por vocês estarem aqui. E esse canal é é, aberto para a gente discutir isso mesmo, viu? pronto, né? É, a Adriana, só mais a Adriana é uma psi, assim, que eu amo de paixão, assim. Ela é de Brasília, tá? Fiquei muito feliz de ver ela aqui, né? A Maiara também. Ô, Mai, eu tô reconhecendo um bocado de gente aqui. Então, Exatamente. pronto, né? Mas voltando à questão da violência psicológica, né? Essa questão da ridicularização, né? Essa questão do, é louca, tá ficando doida, mulher. A pessoa fala, tá ficando louca. Então, assim, esse tipo de coisas, ações que possam fazer a pessoa vir a suspeitar da sua própria sanidade, tá certo? Ou Duvidar da sua constantemente, né? inteligência, Então, né? Ou da sua inteligência, enfim. A gente vê. da sua inteligência, A isso. gente vê isso acontecer. Então, assim, nem a gente consegue denunciar ou alertar, né? Porque a gente consegue Uhum, perceber alguns certos tipos de violência que são encaradas muitas vezes como, é o jeito deles de ser, né? É o tipo de uhum. casal deles. Mas muitas vezes isso leva ao sofrimento psíquico, né, Aline? Isso. E isso é muitas vezes uma etapa da espiral da violência. Porque não começa na violência física, não começa nas agressões, começa com essas violências psicológicas, muitas vezes associadas à violência moral. Né? Então, quando a gente está falando de violência moral, é aquela violência em que ataca a moral da mulher. Certo, né? Exato. Então é aquela questão do tu é uma vagabunda, ou aquilo é uma vagabunda, né? Aliás, sempre suspeito quando você entrar num relacionamento que a pessoa fale assim do seu ex, tá?
né? Um Exato. dia o ex pode ser você, né? Então, né? Esse tipo de coisa, uma acaba estando sempre muito junto da outra. E uma outra violência que também se associa é a violência patrimonial, né? Sim, A violência patrimonial, que é muitas vezes interpretada como cuidado e como romantismo no começo, até a pessoa perceber que está completamente aprisionada. Não, meu amor, você não precisa trabalhar. trabalhar, né? Parênteses, se a pessoa não quiser trabalhar por uma escolha dela, isso é uma Sim, coisa, tá? Uma sim, outra coisa é quando existe uma indução para isso, tá? exatamente. Ou então, não, meu amor, mesmo que a pessoa continue trabalhando, porque eu já atendi pessoas médicas, advogadas, psicólogas, tá certo? Assim, que tinham um bom ganho salarial, né? E que aí não seria negócio para o casal ela deixar de trabalhar, porque às vezes o maior ganho era Sim, dela. E sim, ainda assim eles diziam, não, mas você já trabalha tanto. Vamos abrir uma conta conjunta que eu fico responsável pelo pagamento das contas. De sim. repente está tudo no nome dele, né? De repente ele controla todo o salário, daqui a pouco essa conta conjunta vira uma conta dele. Não, eu acabei fazendo uma conta só para mim, eu pego o salário, transfiro todo para minha conta e eu vou pagando as contas porque é mais fácil para mim, porque eu gosto mais do banco tal, né? Daqui a pouco você não precisa de um carro. Eu levo você para todo lugar. E a pessoa vai caindo nessa armadilha, tá? Dizendo, é cuidado, é porque ele gosta de mim, eu tô me sentindo protegida. E aí você vai ficando presa. E é Porque quando. impressionante, né, Aline, o quanto a gente escuta esse tipo de coisa agora, nos anos 20, assim, no século XXI. A gente escuta isso de colegas, de pessoas. Então, é tão importante a gente, como sociedade, como profissional de saúde, alertar esses tipos de violência, porque elas muitas vezes são veladas e elas viram uma espiral de violência, né? E até chegar à agressão, não, como você falou, nem sempre é logo agressão. Então, esse envolvimento de manipulação é muito perspicaz e é muito tênue, né? É uma linha tênue. Isso, até porque aí tá indo todo esse movimento de manipulação, né? E de repente vem uma agressão psicológica um pouco mais forte, uma agressão física inicial, tá? Aí depois vem a fase da lua de mel, oh, me desculpe, me perdoe e tal, pá. Até a pessoa fica, nossa, Confuso. fica confuso, nossa, não, realmente pode ter sido eu, tal. Mas quando a pessoa tá, porque o pessoal fala círculo da violência, a gente ia falar mais espiral, porque os eventos de violência física eles vão se tornando cada vez mais frequentes. E mais Quando próximo. esses mais próximos, quando essa violência vai ficando mais próxima, que a pessoa sente realmente que precisa sair, ela olha para um lado e olha para o outro e não tem mais como. Ela não consegue porque ela está com o psicológico completamente em frangalhos. Ela muitas vezes foi afastada da sua família, um outro tipo de violência. Certo? Existe que também quem já não conheceu isso, um namorado, um marido que começa a afastar aquela pessoa da família, dos amigos, das amigas, começa a tirar aquela mulher da sua rede de apoio, né? Exato. E aí ela tá isolada, tá fragilizada, tá com a autoestima comprometida, Sim, né? sim. Porque eu sou feia, eu sou burra, né? Né? Então, assim, porque a pessoa acaba introjetando aquele estereótipo construído pelo agressor, né? E aí ela já não consegue sair. Se a violência patrimonial aconteceu, ela ainda olha para um lado e olha para o outro e diz, eu não tenho nem como sair, Sim. né? Muitas vezes Começa. essa pessoa começa a controlar, inclusive, os documentos da outra. Não, você é muito lesada, você é muito esquecida. Você vai perder esse negócio. Me dê teu documento que eu vou guardar aqui. Tá certo? É impressionante. Então, é impressionante. E a pessoa vai se deixando ser conduzida. Tá? E quando a gente detecta um desses tipos de violência, é importante que a gente
pesquise os demais. Tá? É importante que a gente pesquise os demais. Diante de qualquer indício desse tipo de violência, é nosso papel como profissional de saúde investigar essa questão. A gente não pode negligenciar isso nunca, Nunca, exatamente. tá? E é por isso a Mas, importância, né, Aline, da gente vir com esse tema, até para alertar nós e os gestores, né, em relação a isso, né? exatamente. Mas voltando só um pouquinho, já que a gente estava falando do contexto da Sim, sim. pandemia, né? Porque se tu me deixar, eu saio indo Por isso que eu tô. para violência, assim, tá certo? Mas, né, voltando para a questão que a gente está falando sobre a violência nesse contexto da pandemia, Sim, né? Em que a gente estava falando que tinha sido previsto, as evidências já sim. apontavam para isso, e não apenas apontavam que iam acontecer, elas apontavam quais eram as ações que precisavam ter sido tomadas para evitar ou reduzir esse aumento significativo. Exatamente. Tá? Então, tudo isso foi publicado. A gente tem publicação na BMC, na BMJ, a gente Exato. tem publicação no Lancet, a gente tem publicação na Psychiatry Research, a gente tem publicação em diversos periódicos dizendo que isso vai acontecer. Né? A ONU avisou e deu a lista do que tinha que ser feito. Então, tudo isso foi avisado. Tá? Mas foi sumariamente ignorado em muitos países. Em outros foi, em outros não, em outros as pessoas se mobilizaram e começaram a, a tomar as atitudes devidas. Um país que tomou as ações, inclusive publicou muito precocemente as ações que estavam sendo tomadas, foi a Espanha. Sim, Né? Então, a Espanha tomou uma série de medidas, né? Inclusive foi publicado um decreto-lei real, né? Que aumentava o aporte de recursos para o apoio e para as estruturas de apoio das mulheres em situação de violência. Foram criados uma série de mecanismos novos de denúncia. Certo? Então, a Espanha investiu muito. A França e a Inglaterra, depois que houve um aumento inicial, começaram as ações. sim. Certo? A gente aqui está muito aquém. Né? A gente aqui negligenciou muito. E esses números têm aumentado, e como eu disse, está tendo subregistro. A gente tem que lembrar que a gente está falando que o aumento é global, mas o Brasil já é o quinto país do mundo em assassinato de mulheres. Tá? Sim, Então a gente já tem um número elevadíssimo. Então a gente já tem uma taxa de homicídio de mulheres muito elevada. sim. Né? E a gente tem que lembrar que, não, mas isso se deve à violência urbana, tal. Não é. Não é, Porque exatamente. mais de 50% dessas mulheres foram assassinadas por parceiros ou ex-parceiros, namorado, cônjuge, ou ex, tá? Sem contar que o assassinato de mulheres relacionado ao gênero, que é o feminicídio, né? O Sim, feminicídio, ele é um agravante, algo que categoriza um homicídio, né? sim. Então, né? Por questões de gênero, né? O feminicídio, ele não vai acontecer apenas dentro das relações, né? Ele, por exemplo, um assassinato que se suceda a um estupro, a uma violência sexual, é É um feminicídio, feminicídio, exato. né? Então, o assassinato de mulheres no Brasil é, em sua grande maioria, devido às questões de gênero. Então, elas não podem encontrar justificativa no aumento da violência urbana. As causas são outras. Então, a gente já mora num país com níveis absurdamente elevados de violência contra a mulher. Sim, Então, quando você entra num contexto de pandemia em que você sabe que vai ter um agravamento, a gente está falando aqui em aumentos percentuais. Então, o percentual do que já é grande é absurdo. sim. E a gente comeu bola bonito em relação a isso. E Tá? continua, né? Então, assim, Continua o também. que é que as evidências, o que é que os artigos sugeriram que deveria ter sido feito? Né? Segundo o British Medical Journal, né, o BMJ, Sim, na verdade, né, e também, e essas ações foram corroboradas por outros artigos, né, tinha que se procurar estratégias para reduzir a insegurança econômica. Ele já colocava isso assim no topo. o primeiro Né? mesmo.
O primeiro, ele diz o seguinte, olha, a questão da insegurança econômica que vai acontecer no período de pandemia, porque é impossível a gente não entrar numa crise econômica no período de pandemia, todo mundo já sabia que isso ia acontecer. Né? Se ficou Exato. nesse debate, vai entrar, todo mundo já sabia que ia entrar. Todo mundo já sabia que ia ter crise econômica. Né? Então, o governo precisa adotar medidas, cada governo precisa adotar medidas para reduzir a insegurança econômica da sua população, obviamente, de acordo com a realidade de cada país. Sim. Tá? Todas as publicações ressaltaram a importância do isolamento social, todas elas, tá? Como algo necessário para a manutenção da saúde pública, mas ao mesmo tempo enfatizaram a necessidade de que o Estado promovesse ou disponibilizasse ou facilitasse ou estimulasse outras formas de socialização, tá? Também a questão de manter os serviços de assistência que já existem, que precisariam ser mantidos integralmente, certo? Foi sugerido também que seria importante que houvesse disponibilização de serviços online de assistência, principalmente psicológica. Tá? Traduzindo esses achados todos, todas essas publicações que foram feitas no mundo, elas foram sintetizadas e existem recomendações que foram publicadas na revista da Fiocruz, aqui já adequando para a nossa realidade, no Caderno de Saúde Pública. Né? E aí eles colocam que é importante garantir o atendimento 24 horas do Ligue 180, certo? E também do Disque 100, e também do 190, que é o telefone da Polícia Civil. Todo mundo decorando esses números que eles são importantes, 180, Disque 100 e 190. Tá certo? Uma ampla, vou repetir, ampla divulgação. Tinha que estar tendo muito mais campanhas publicitárias. Isso foi enfatizado em todas as publicações. Precisa haver campanhas publicitárias falando sobre a manutenção da rede de assistência, falando sobre denúncia, tá? Era para ter sido mantido todas as estruturas, manutenção dos conselhos tutelares, manutenção das estruturas de apoio, manutenção dos canais de denúncia e manutenção das casas-abrigo. Isso foi falado em diversos estudos. A França, a Espanha, a Inglaterra, elas não apenas mantiveram as casas-abrigo, como elas ainda... Em locais, em casas-abrigos onde fosse mais difícil de manter um isolamento, eles passaram a ocupar a rede hoteleira, colocar essas mulheres em hotéis, tá certo? Mas é aquela coisa, mas ficar sem uma casa-abrigo, sem ter para essa mulher, é uma coisa que não pode, tá? Então, as casas-abrigo, elas não estão funcionando na sua plenitude agora, por conta do isolamento. E aí, essa mulher vai para onde? Né? Exato. Um outro ponto é iniciativas como as da França, como as da Espanha, que elas fizeram o quê? Elas criaram vários canais de denúncia. Por exemplo, tanto na França como na Espanha, nas farmácias você pode fazer a denúncia. Então, eles criaram alguns códigozinhos que estão sendo amplamente divulgados, assim, você chega e você pede vários remédios, entre esses remédios você coloca o remédio tal. Na hora que você falar o remédio tal, o balconista da farmácia já vai saber que você está sendo... Que é para acionar a polícia, certo? E vai dar um jeito de manter você lá dentro até a polícia chegar, até as instituições chegarem e você vai ser levado para uma instituição de proteção. Tá certo? Então, canais de denúncia é importantíssimo. Supermercados, também nomes de produtos que você pergunta pelos produtos que as pessoas já sabem o que é. Tá certo? Ou então canais de denúncias online. Tá? Porque não dá para ser só pelo telefone, né, Aline? Não dá. É porque ele está sendo vigiado. A pessoa pode cortar a linha de telefone, você pode não ter o telefone para ligar. Então, é complexo você só tem um canal, né? E imagine o seguinte, tá? Alguém pode pensar, vai no banheiro, leva o celular e tudo mais, tá? Muitas vezes a pessoa tá com tanto medo, ela tem um medo absurdo de ser descoberta. Exatamente. O medo é muito grande, gente. Você está com uma pessoa que acabou de lhe agredir, você tem medo, você está correndo risco, tá? Então, é preciso ter outras formas de denúncia.
Isso tem acontecido no Brasil não por ação estatal, mas por ação, por iniciativa de empresas particulares. Exato. Certo? Eu vou falar para todo mundo isso, mas não é propaganda da loja, tá? Mas é porque todo mundo tem que saber do canal. Mas o Magazine Luiza, o aplicativo do Magazine Luiza, quando você tem um botãozinho lá de denúncia, você entra lá na sua conta, certo? E lá tem um botãozinho de denúncia, certo? Por exemplo. Né? E aí, quer dizer, mas aí lojas estão fazendo isso, né? Instituições, órgãos particulares, ONGs, mas essa era uma ação que deveria ser política pública. Até a Adriana aqui tá fazendo uma colocação bem interessante, né? Que a política pública para a mulher organizada aqui pelo nosso governo federal, ela está falhando muito. Dos 45 milhões liberados em abril, menos de 3 milhões foram utilizados. Então, assim, é um absurdo, a gente precisa alertar e precisa divulgar cada vez mais. Precisa. Houve redução da verba para a Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira, que é um excelente instrumento de apoio, que foi um ganho absurdo, porque você juntar num único equipamento toda a rede de proteção é um ganho muito grande para essas mulheres, tá? E houve uma redução grande de aportes. Várias casas das mulheres brasileiras vão fechar no Brasil por falta de verba. Né? Então, isso é um ponto que precisa ser discutido. Isso não poderia estar acontecendo. Se a gente já estava tendo um sucateamento dessa assistência antes da pandemia, depois da pandemia isso ficou ainda mais fragilizado. Sim. Tá? Mesmo o que se manteve, ainda se manteve menos do que deveria. Não está funcionando na sua plenitude. E isso é um problema. Tá? É um problema porque essas mulheres estão morrendo em casa. Né? Então, assim, quem tem contato com essa rede, quem acompanha os números, está vendo essas mortes. Né? Ouvindo esses relatos diariamente. Todo dia meu telefone toca a respeito de algum caso como esse. Né? Então, a gente está tendo um aumento significativo. Então, manter essas medidas e adotar as medidas adicionais, garantir a instalação de medidas protetivas de urgência, era um dos pontos que deveria ter sido adotado. Exato. Né? E aí, Aline, só para que eu estava lembrando aqui, que a gente colocou na nossa discussão, que muitas vezes essas mulheres, elas procuram o profissional de saúde primeiro do que um profissional, por exemplo, um policial, enfim, essas fontes de denúncia. E a importância da nossa capacitação para a percepção disso, né? Então, os estudos mostram isso, que mulheres não denunciam, né? O British Journal, né, de Psiquiatria de 2011, que mostra que as mulheres não denunciam a menos que elas sejam solicitadas, ou sejam perguntadas, indagadas. Um jornal de trauma também de 2016 mostrou que mulheres eram assassinadas por parceiros íntimos. 45% apresentaram, se foram a um profissional de saúde para tratamento de lesão por agressão nos últimos 2 anos antes da morte. Então, como é importante nós, profissionais de saúde, percebermos né, não só e perguntar, indagar, né, Aline? Exatamente, não só por agressão física naquele momento. A Soraya está lembrando, muitas vezes elas não podem procurar uma unidade de saúde para receber o atendimento naquele momento, e não podem mesmo. Exato. Tá? Muitas vezes elas ficam em casa sem conseguir receber o atendimento, mas a gente atende essa paciente com as sequelas crônicas. A gente atende essa paciente com transtorno mental comum. A gente atende essa mulher com ansiedade, com depressão. Tá? A gente atende essa mulher com diagnósticos psiquiátricos. E a gente não vai a fundo o risco, não vai a fundo investigar isso. Exato. A violência por parceiro íntimo, ela aumenta em 2 vezes o risco de transtorno de ansiedade, em 3 vezes o risco de desenvolver depressão e outros transtornos mentais comuns. Tá? Isso são dados da APA. Tá? A APA coloca que as sobreviventes, porque é assim que a gente denomina, porque a pessoa sobreviveu à violência, as sobreviventes, elas podem internalizar
as agressões desse parceiro, se culpar, sentir medo, Sim. raiva, ressentimento. Então, isso pode aumentar, inclusive, o risco de suicídio, de transtorno obsessivo compulsivo, de comportamentos autodestrutivos, tá? Então, a gente tem uma série de outras consequências. A gente tem um aumento substancial do número de gestações não planejadas e de complicações na gravidez. Atenção, obstetras! Violência por parceiro íntimo, tá? É um fator importante que a gente tem que avaliar se está ocorrendo no pré-natal. Exatamente. E se estiver ocorrendo essa gestação, se ela não tiver nenhum risco adicional, ela deixa de ser uma gestação de baixo, uma gestação de risco habitual para ser uma gestação de risco habitual com um fator agravante. Exato. Isso significa que eu tenho que ficar de olho nessa mulher. A gente não pode ignorar esse fato. E a gente tem que notificar, né, Aline? A agressão, a gente precisa notificar. Exatamente, mas antes de notificar, a gente tem que ter essa questão da suspeição, tá? Então, por que a APA fala sobre isso? Por que diversas revistas falam sobre isso? Porque é nosso papel, né? Inclusive, segundo a publicação agora do Lancet, também a do eClinic Medicine e da BMG, entre as medidas que deveriam ter sido adotadas era exatamente aumentar a conscientização dos médicos e de outros profissionais de saúde na linha de frente, capacitá-los para oferecer informações e referências com segurança. Todo profissional... A Soraya tá lembrando aqui, a violência na gestação é mais frequente que a pré-eclâmpsia. É verdade, tá? A gente precisa investigar isso, né? Gente, vai já entrar 2 meninos aqui na live, tá certo? Vão embora. Isso, por favor. Coisas que acontecem. Mas voltando, então assim, é colocado, dentre as evidências científicas corroboram que é muito mais fácil que essa agressão seja detectada mais precocemente nos serviços de saúde, ou deveria ser, do que ela procurar a segurança pública. A gente tem que detectar, a gente tem que ter essa suspeição. Tá? A gente precisa investigar isso. É nosso papel. É nosso papel. E a gente não pode ignorar isso. Exatamente. Tá? E até tem ferramentas, né, Aline? De autoeducação. Isso, porque uma coisa que é colocada é que se é papel das instituições capacitarem os seus profissionais, é importante que os profissionais busquem ferramentas de autoeducação. Tá? Nenhum serviço, nenhuma formação, nenhuma residência capacita a gente integralmente, capacita? Não. Quando a gente termina, a gente não vai sempre procurando ferramentas de autoeducação, ferramentas de aperfeiçoamento, a gente precisa disso, tá? E o enfrentamento à violência contra a mulher, ela é uma questão de saúde pública, sim, importante. Os médicos têm um papel importante nisso. E caso não nos seja ofertado, o fato de não ter sido ofertado não é justificativa para que você não saiba. Tá? É importante que a gente faça sempre esse processo. Tá? E isso é recomendado por a gente tem diversos mecanismos, diversas ferramentas disponibilizadas por diversas instituições. Por exemplo, a OMS ela tem um Clinical Handbook, tá? Só sobre isso, só sobre um manual clínico, sobre como o profissional de saúde deve atuar num caso de violência contra a mulher. Né? Desde a detecção, passando, né, por como fazer o acolhimento, sobre a importância de você conhecer os instrumentos de denúncia que são disponíveis no seu país, né? Então, assim, todas essas informações. E é um handbook muito interessante, tá? O American College of Surgeons, né, o Colégio Americano de Cirurgiões, ele está lá. Quem quiser tá lá na página do American College, tá certo? Eu vou até ler aqui, para não dizer para ler do jeito que tá lá na página, tá? Né?
É provável que a VPI, que é a violência por parceiro íntimo, certo? Volte a ocorrer, a pessoa está lendo que a tradução volte a ocorrer e a falha em reconhecê-la pode ter consequências letais para as pacientes, tá? Então é importante que todo cirurgião deve saber reconhecer, né? E aí o American College, ele recomenda a técnica de triagem SAFE, né? O S de segurança, né, de security, né? Então você se sente seguro, quando você vê uma paciente que você acha que ela pode estar em contexto de violência, perguntar, você se sente seguro no seu relacionamento? Você tem, o outro é why, de afraid, né, de medo, né? Você tem medo, já se sentiu ameaçado, já foi ferido fisicamente pelo seu parceiro, né? O F é de friends and family, né? Sua família e seus amigos estão cientes do que está acontecendo, porque é uma maneira de você saber se essa pessoa tem uma rede de apoio Sim. ou não, né? E o você tem algum lugar seguro para ir no caso de emergência, né? No caso da emergency, você tem algum lugar para ir, né? Obviamente isso aí é bem sucinto, é aquela coisa bem prática, mas isso aí você obviamente vai fazer num diálogo acolhedor, né? Ele ainda coloca, tá lá na página do American College, que é responsabilidade dos cirurgiões não apenas cuidar dos ferimentos imediatos do nosso paciente, mas também encaminhar os pacientes aos recursos, aos instrumentos adequados e acompanhar a ocorrência de violência por parceiro íntimo. O treinamento cirúrgico deve incluir educação sobre violência por parceiro íntimo. Cirurgiões devem identificar e intervir quando colegas e estagiários são vítimas de violência, né? Os cirurgiões e departamentos cirúrgicos devem desenvolver programas dentro de suas práticas e seus departamentos para ajudar a identificar e apoiar colegas que são vítimas. Então, as instituições, tá? As evidências mostram, os conselhos, certo? Entendem isso, tá? Exatamente. Mas é importante que a gente busque essas ferramentas, tá? A gente sabe que os nossos instrumentos, eles não são perfeitos e eles são falhos. Sim. Certo? Mas a existência das casas-abrigos, elas mudaram a realidade de muitas mulheres. Aquelas mulheres que não têm para onde ir, hoje em dia elas têm, ainda têm, né? Nesse contexto de pandemia não tem plenamente, deveria, mas não tem plenamente, né? Mas existe as casas-abrigos, isso foi um ganho muito grande. Essa mulher tem para onde ir com os seus filhos para essa casa. E acho que foi até uma pergunta aqui da Amência. Onde é que ela vai? Ela tem onde se refugiar, essa mulher? Ela tem onde se refugiar. Existe as casas-abrigos que nesse momento não está, infelizmente, não está funcionando como deveria, certo? E esse é uma falha grande das nossas políticas nesse momento. Exato. Né? Porque deveria estar funcionando plenamente. Certo? Deveria, inclusive, ter tido um aumento, como aconteceu em outros países. Infelizmente, não aconteceu por uma série de questões que não veio ao caso discutir, porque não é nosso objetivo aqui. Né? Mas deveria ter tido esse aumento e não aconteceu. Tá? Hoje, agora, nesse contexto de pandemia, o que é que vem sendo orientado pelos especialistas em relação a essa questão? Você se percebeu em situação de violência, primeiro ela tem que se perceber. Segundo ponto, procure uma rede de apoio, online que seja. Exato. Tá certo? Procure contatos, procure falar com as pessoas, procure pensar numa maneira de denunciar, procure um lugar para onde ir, né? E aí pense um plano, trace um plano de ação para você poder sair de casa, certo? Para poder ser feita uma denúncia. Teve uma propaganda que agora eu não me lembro, uma campanha, na verdade, que agora eu não me lembro de onde foi, certo? Eu não me lembro qual foi, quem foi que promoveu, qual foi a instituição que promoveu. Eu não sei se foi o Instituto Maria da Penha, porque ele tem promovido campanhas muito, muito importantes, muito bacanas nesse período, né? Que mostrava uma mulher sentada para fazer o home office, certo? E aí no meio da reunião, né, ela começa a conversar no chat com uma amiga, dizendo o que tinha acontecido, não sei o que, tal. E aí de repente interfonam, certo? E aí ela atende o interfone e diz, olha, uma encomenda para você,
certo? E na hora que ele desce pra ver, Ela tranca. já quer vir comer, não sei o que, tá. Aí a amiga diz, vai agora, tranca tudo, tranca a porta, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas lá, porque já era a polícia que tinham chamado, então tá. Então, você fazer... Eu vou só dizer uma coisa, que a gente pode continuar já já, porque a live vai cair. Mas eu queria Ai, meu pai. continuar, porque eu queria que a gente finalizasse, né? Então vai cair. Claro, a gente precisa finalizar. Não, mas caindo, aí a gente entra de novo. Antes da gente finalizar, a gente tem que terminar, porque eu acho que essa principal parte agora é de como a gente pode fazer e é importante, né, a gente falar sobre isso. Então vai terminar a live agora, mas a gente volta para a live, viu, pessoal? Volta todo mundo para a live. Tá. Viu? Vai encerrar aí? Vai encerrar porque tá terminando o tempo, mas a gente volta todo mundo agora. Tá, então a gente segue falando aqui e aí volta, não é isso?